Isabela, qual é a importância de a Suprema Corte, que é disso que a gente está falando agora, de a Suprema Corte dar o aval? Se isso cair para os estados, se isso cai para os municípios, o espaço para manobra, para influência, para lobby, para questões religiosas não aumenta muito? Muito. É a mesma coisa que falar que se a gente fizer reforma trabalhista, vai ser bom que a pessoa vai negociar diretamente com o patrão. Essa é a mesma coisa que a gente falar que se a gente tiver taxação de bagagens, a gente vai ter redução de passagem, do valor de passagem aérea. Né? Ou seja, é uma argumentação que não tem uma sustentação, porque justamente a posição da Suprema Corte ou do STF é que aqui no Brasil o código, né, da federativa ele é muito diferente. Né? Nossa prática federativa, a gente tem muito menos leis estaduais e práticas estaduais específicas como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a prática penal, por exemplo, é estadual, a prática de direito de família pode ser estadual. Na verdade, todo o direito deles pode ser regulamentado de maneira pelos estados. Aqui no Brasil, a gente tem leis federais, né? São bem mais restritas as competências de legislações estaduais e municipais que pode ser feita. Então, no Brasil, uma decisão do STF é central. Né? A gente tem até dois tipos de decisões do STF, aquelas que vão atingir só as partes envolvidas e as decisões que vão atingir toda uma coletividade, que é, por exemplo, o que vai acontecer quando o STF encaminhar, né, ali a decisão sobre a DPF do aborto que tem no Brasil. Nos Estados Unidos, o que provavelmente vai acontecer, o que eu imagino que vai acontecer vários estados vão utilizar essa decisão, e aí várias pessoas contra a prática do aborto vão utilizar essa decisão para restringir ainda mais o acesso a esse direito. Né? Eu acho que é bastante ingênuo acreditar que, a partir de uma decisão federal, isso não vai ter um impacto de redução, que os estados vão decidir autonomamente em manter esse direito, sendo que é um direito que está constantemente em perseguição. Não é um direito simples. E eu entendo quando a Madeleine fala que é uma questão complexa, que é uma questão sensível. Sem dúvida alguma é uma questão complexa e é uma questão sensível. Só que a questão é que ela acontece. A gente tem duas escolhas. Ou a gente lida com a realidade, ou a gente vive num mundo negacionista. Né? E a gente já viu o poder de destruição que o negacionismo tem em questão de saúde. A gente acabou de passar por isso. Acabamos de passar por isso. E a Madeleine tem razão também quando ela traz um ponto que é a questão de direita e de esquerda. Quem era mais contrário ao direito ao aborto nos Estados Unidos eram os democratas. Não era uma pauta dos republicanos, era mais uma pauta dos democratas. Quando eu trouxe a informação do que agora a gente está com a nova extrema-direita, é porque isso foi, sim, trazido pelo Trump e por esses juízes que ele colocou lá. Então, virou uma pauta dos republicanos com a emergência dessa atual extrema-direita. Mas não era. De fato, nem da esquerda não há consolidação desse debate. Né? Existe uma grande disputa. E, para mim, portanto, não se trata de uma questão de direita e esquerda, é uma questão de justiça, de humanidade e de igualdade. As mulheres ricas abortam com segurança, mesmo sendo ilegal. As mulheres pobres abortam e morrem. Como a gente pode estar tranquila de viver num país em que há essa grande diferença de direitos, essa grande diferença de realidades, em que o dinheiro determina se você vive ou se você morre? Eu não tenho tranquilidade com isso. E, portanto, eu acho que tem que sim ser um direito regulamentado por lei para que todas as mulheres brasileiras, com dinheiro ou sem dinheiro, possam viver o mesmo tipo de vida, possam ter o mesmo tipo de acesso. Para mim é surreal que a gente naturalize que 1 milhão de mulheres brasileiras façam aborto por ano e 250 mil vão para o hospital. É a segunda maior causa de morte materna no Brasil. O SUS gasta rios de dinheiro com mulheres que precisam de apoio após o abortamento. A gente tem no Brasil, a maior parte das vítimas de violência sexual no Brasil, mais de 70%, são meninas menores de 13 anos de idade, que estão engravidando e tendo as suas vidas destruídas em estupros e com gestações e filhos que elas não queriam ter. Então, quando a gente fala que a gente é contra o direito ao aborto no Brasil, a gente é contra a vida da mulher pobre, a gente é contra a vida da mulher negra. É disso que se trata. Então, eu acho realmente muito complicado a gente se posicionar. Uma coisa é a prática pessoal. Ser um direito não era uma obrigação. Ser um direito não era uma obrigação. É direito que você tem o direito a doar sangue, por exemplo. Você é obrigado a doar sangue? Você não é obrigado a doar sangue. É um direito que você tem. Agora, não fazer disso um direito porque você individualmente discorda disso é ter uma régua de mundo muito reduzida. Né? O mundo é muito mais amplo do que a nossa própria realidade.
O mundo requer muito mais coisa do que aquilo que a gente precisa, do que aquilo que a gente acredita para nós, o nosso foro íntimo. Então, eu fico muito decepcionada com essa decisão da Suprema Corte. Não é uma surpresa, porque tinha tido o vazamento do rascunho, mas é extremamente decepcionante, é extremamente frustrante. Em 2022, a gente ter que disputar a autonomia das mulheres pelos seus próprios corpos. E muitas vezes corpos violados, violentados, que são abandonados à própria sorte. Isabela, bom, muita gente aqui concordando com o teu desabafo, é um assunto super polêmico e que foi abordado agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele dizendo, esse é um país contra o aborto. A gente está no meio dessa história, né, Isabela, da menina de 11 anos que conseguiu fazer a interrupção da gravidez, mas a quantidade de imagens que estão sendo divulgadas e que são muito fortes, né? Eu confesso que eu fiquei bem chocada ali com que vários apoiadores do presidente estão divulgando. Eu queria saber qual é o impacto dessa decisão dos Estados Unidos aqui no Brasil e fortalecer ainda mais o discurso tanto do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores contra a legalização do aborto aqui e contra algo que também a lei brasileira já permite, que é o caso aí dessa menina de 11 anos. Olha, Fabíola, eu acho que a gente vai ter um impacto, sim, né? Como a gente tem, né, uma grande relação de subserviência do governo Jair Bolsonaro e seus apoiadores com relação aos Estados Unidos, pode sim ser algo que eles peguem como, olha, o grande exemplo do país mais desenvolvido do mundo e etc e tal, né? Fazendo a redução, a remoção desse direito, mas, ao mesmo tempo, é o governo Biden, né? O Jair Bolsonaro tem ali todas essas questões também com esse governo mais democrata. Então, eu ainda vou esperar para ver como que a base bolsonarista vai reagir a essa decisão, se vai aderir a ela ou se vai, de alguma maneira, rechaçá-la. Não sei direito como é que isso vai ser configurado ainda, mas, com certeza, isso vai ser, sim, vai trazer, sim, um impacto para o acesso a esse direito. A gente está construindo cada vez mais reconsolidando a ideia de que aborto é assassinato, de que a culpa de uma gravidez indesejada é exclusivamente da mulher ou da menina. A gente vai ter cada vez mais restrições. A gente está passando, por exemplo, um momento agora em que o Hospital Pérola Baito, que sempre foi uma referência nacional e internacional das mulheres da América Latina de realização do aborto legal e seguro, agora está mais restrito. Houve uma mudança desde 2019, então a gente está vendo uma maior referência, né, do Brasil, que agora vão ser outros países da América Latina que estão sendo uma referência. Eu acho completamente esquisito que o Brasil não se envergonhe da posição internacional que está assumindo com relação a essa pauta, né, considerando os nossos vizinhos e outros países do mundo que estão avançando nesse assunto, mas com certeza a gente vai ter, Fabíola, um impacto. Quem participou, eu estive presencialmente na audiência pública da ADPF pela legalização do aborto, que aconteceu no STF em agosto de 2018. Existe uma mobilização internacional anti-aborto, articulada por igrejas, pela Igreja Católica, por igrejas cristãs, né? Fazem caravanas de ônibus aí, saindo de Europa, saindo do Vaticano, saindo dos Estados Unidos, circulando países da América Central, países da África, numa evangelização. Isso não é novidade na história do mundo. Né? O mundo já passou por isso em vários outros cenários, em vários outros casos, em vários outros assuntos. Então, o que está acontecendo agora, provavelmente a gente vai ver, sim, né? Mais pessoas aderindo a essa pauta, aderindo a esse assunto, aderindo à ideia de que o aborto é assassinato, de que é algo de mulheres malvadas que odeiam criancinhas, entendeu? E, portanto, a gente vai ter... Houve uma redução de muitos centros de referências, desde o início do governo do Jair Bolsonaro. Acabou, vários hospitais de referência que fazem aborto não fazem mais. Sabe quantos hospitais de referência fazem abortamento legal no norte do Brasil? 2. 2 hospitais. Só 2. O aborto legal. O aborto que coloca em risco a vida da mãe, o aborto de feto anencefalo e o aborto vindo de estupro, da gravidez vinda de estupro. Só 2. Né? Então, a gente está tendo, sim, constantemente uma redução. Uma decisão dessa impacta o mundo inteiro e vai impactar o Brasil, sem dúvida alguma.